bem? Eu sou o Oscar. Eu sou o Ramon. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre constitucionalidade. Né? Muito se fala se determinada lei, voto facultativo ou qualquer outra coisa que a gente vê na mídia, se é constitucional ou não. Para a gente discutir isso, a gente precisa ter muito claro o que é uma coisa constitucional e inconstitucional. Primeiramente, a gente tem que entender o sistema jurídico no qual o Brasil está inserido. A gente tem três principais sistemas, que seriam o sistema do direito natural, o sistema do direito positivo e o sistema do direito realista. O Brasil se enquadra dentro do sistema do direito positivo. O que consiste isso? Isso consiste que as nossas normas derivam do processo legislativo, que é o órgão competente, no nosso caso, a Câmara dos Deputados e o Senado, em certas medidas também o presidente ou outros órgãos competentes, positivarem leis mediante ao processo legislativo. Ou seja, a partir do momento que um projeto de lei passa por votação e é aprovada, ela começa a entrar em vigor e é considerada como uma norma válida e vigente. Só que o nosso sistema tem um porém, a análise constitucional, que é, a gente tem que verificar se uma lei está de acordo com os princípios e artigos da Constituição. Kelsen, nesse sentido, Kelsen é um jurista alemão que é um dos maiores expoentes desse direito positivista, de origem romano-germânica. Ele trata a Constituição como o inaugurador de um ordenamento jurídico. Ele diz que a Constituição ela é norma superior fundante, enquanto todas as outras normas, as leis ordinárias, os decretos, tudo que surge a partir da Constituição, só existe no mundo jurídico porque estava previsto numa Constituição. Nesse sentido, muitas pessoas veem a teoria de Kelsen como se fosse uma pirâmide, no qual a Constituição está no topo e o poder dessa Constituição irradia e emana para todo o restante do ordenamento jurídico, de modo que uma lei ordinária ou qualquer coisa que seja inferior hierarquicamente à Constituição não pode infringir os princípios e a axiologia proposta por esse documento primeiro. Dessa forma, a gente tem o STF, o Supremo Tribunal Federal, como guardião dessa Constituição. Ou seja, cabe ao STF garantir que a Constituição seja aplicada na prática, que nenhuma lei ordinária ou outro tipo normativo infringe os princípios da Constituição. Exatamente. O nosso foco aqui não é numa análise técnica jurídica como o Supremo Tribunal atua. Mas é importante a gente entender que no próprio processo legislativo também existem formas de controle dessa constitucionalidade. É uma figura muito importante o órgão da CCJ, da CCJC, com a nova nomenclatura, em que os próprios membros do Poder Legislativo vão dar algum parecer se algo... Quando qualquer coisa relacionada à Constituição, ou então relacionada à cidadania, relacionada a voto, relacionado a direitos e garantias individuais, precisa obrigatoriamente passar, antes de ir para a plenária da Casa Legislativa, seja a Câmara dos Deputados ou seja o Senado Federal, pela CCJC. O controle de constitucionalidade que existe na CCJC é completamente diferente. Primeiro que não são juristas que vão estar averiguando a constitucionalidade ou não das questões. Vão ser legisladores. E eles fazem isso dentro das suas convicções como o que é constitucional, como o que é válido ou não. Dentro do próprio processo legislativo. Tá? E a diferença básica entre o controle de constitucionalidade formal e rígido, executado pelo Supremo Tribunal Federal, e o controle executado durante o processo legislativo, da CCJC. Basicamente, toda proposta que envolva questões relacionadas a voto, questões relacionadas à cidadania, direitos humanos e garantias individuais, precisa obrigatoriamente passar por uma análise, às vezes ela é mais rápida, às vezes ela é mais demorada, pela CCJC, onde uma quantidade reduzida de legisladores, sejam deputados federais, sejam senadores federais, vão dar o seu parecer se determinado projeto, determinada emenda constitucional, ela é de fato constitucional ou não, e é isso que nós pretendemos simular nessa simulação. Um ponto interessante de se tratar é que enquanto o STF tem uma função contra-majoritária de representar minorias e outros grupos sociais, as nossas câmaras vão ter uma função representativa de uma forma diversa. A Câmara dos Deputados vai tentar representar a população de uma forma geral e a Câmara e o Senado
vai representar os estados. Dessa forma, a gente vai ter uma representação mais majoritária por parte do Congresso Nacional. Assim, vai ocorrer de uma forma distinta a visão de atualização constitucional. Um exemplo disso ocorreu no STF dentro da Lei dos Casamentos. O STF, por entendimento de mudança de valores sociais, entendeu que dentro da lei de casamento estariam incluídos os casamentos homossexuais, para uma mudança de valores sociais e para uma representatividade das minorias. Exatamente. Essa a discussão colocada quando se pergunta se então a vontade popular de hoje pode alterar os valores da Constituição lá de 1988. Ou seja, de fato, as relações sociais na nossa sociedade se mudaram. Naquela época, uma outra questão muito relevante é a questão da ADPF da anencefalia, quando o Supremo Tribunal fala, olha, na verdade, você pode, é completamente constitucional você permitir o aborto em caso de anencefalias, porque o código daquela época não conseguia prever, não era daquela mentalidade colocar a questão da anencefalia, ou então se fala em casamento de homem e mulher, o Código Civil, mas se nós voltássemos hoje, nós podemos claramente interpretar isso de uma outra forma adequada à nossa realidade social. De fato, esse não é um tema absoluto, gera muita controvérsia de diversos doutrinadores, quando ele pode ser aplicado, quando ele não pode ser aplicado. E os nossos senadores aqui do Mundo Insper vão precisar lidar com isso também. Vão precisar ter uma ideia aí. Ou seja, vocês vão ter que lidar com uma constante batalha entre a letra fria da lei, o texto expresso e os valores por trás desse texto. O que esse texto de fato representa na nossa sociedade e que valores ele tenta proteger e defender. Exatamente. Bom, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.